verdadeiro no coração de vocês. É muito gostoso ouvir uma melodia cantada com tanto sentimento, tanto carinho. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu quero compartilhar com você o tema para essa mensagem é os passos da oração, né? E eu quero compartilhar com você um pouquinho. Bom, Efésios, capítulo 2, a partir... Desculpa, eu estou aqui em Romanos. Efésios... Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estavas longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor Deus, pela tua grande obra na nossa vida. E Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor me ajude a comunicar aquilo que o Senhor inspirou em meu coração, para que nós saímos daqui, ó Deus, animados com a expectativa de uma vida de oração saudável e prática na Tua presença, com compreensão. Ajuda os meus irmãos, Senhor Deus, para que possam, de maneira clara, absorver com tranquilidade tudo aquilo que está predisposto a ser falado nessa noite. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, muito se fala a respeito de oração. Nós falamos muito aí sobre esse tema. E é fato que nós também falamos sobre os vários motivos da oração. Falamos sobre a oração e seus vários motivos. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você nessa noite. Quantos aqui, quem está aqui hoje que nunca ouviu falar sobre oração? Pode levantar sua mão. Quem nunca ouviu falar sobre oração? Bom, todos nós, então, que estamos aqui, já ouvimos falar sobre a oração. E a questão de ter ouvido falar sobre oração, uma outra pergunta é: você entende a importância da oração? Ouvimos falar, mas a outra pergunta é: você entende a importância da oração? O porquê precisamos orar? O que nos leva a orar? Pelo que orar? O que falar? Oração é um discurso. Oração é uma fala. Então, quando você ora, nós que somos cristãos, falamos com Deus, conversamos com Deus. Porque existem outras religiões e comunidades que também oram, também fazem discurso, também falam com aqueles em quem eles acreditam. Mas nós falamos com Deus, e nós não falamos com Deus em vão, porque nós vemos aqui no final do versículo o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos nossos irmãos lá em Éfeso, o apóstolo Paulo está falando para eles e dando uma informação muito interessante. Ele diz assim: naquele tempo vocês, Efésios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem paz
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, olha que interessante, queridos. Aquelas pessoas que estavam em Éfeso, o apóstolo Paulo se refere a eles dizendo que naquele tempo eles estavam separados da comunidade de Israel, eles viviam sem esperança e sem Deus. Mas ele diz: agora em Cristo, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. E aí eu pego esta palavra, vós que estavas longe, fostes aproximado. Queridos, eu um dia estive longe de Deus, sem esperança, lutando para alcançar um pouco de satisfação e felicidade. Talvez você também que está aqui nessa noite, pode ser que você tenha tido uma experiência igual a minha, né? Buscando felicidade, vivendo uma vida totalmente desgarrada, totalmente longe de Deus, totalmente independente de Deus, fazendo a minha própria vontade. Talvez você que está aqui também viveu assim. E queridos, quando eu olho para esse texto, eu olho para o apóstolo Paulo falando dos irmãos em Éfeso, eu pego e me aproprio para mim dessa palavra, porque eu também estava longe. Mas eu fui aproximado por Cristo, Cristo me aproximou, Cristo me chamou, né? E aí ele diz que pelo sangue de Jesus eles foram aproximados, porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, desses dois, ele fez um, e os uniu com uma proposta para derrubar a separação que estava no meio deles, a inimizade. E o texto nos diz que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que desses dois fosse criado um novo homem da paz, e eles foram reconciliados em um só com Deus, por intermédio da cruz que destruiu a inimizade. A cruz destruiu a inimizade entre Deus e o homem. Hoje nós só podemos dizer que somos amigos de Deus. E queridos, entendendo que somos amigos de Deus, entendendo que conhecemos a Deus, entendendo que somos cristãos, entendemos que a oração é um discurso. Se entendemos que orar a Deus é falar com Deus, então a pergunta que eu quero fazer a você novamente: como está a tua comunicação com Deus? Como está o teu diálogo com Deus? Como está a tua conversa com Deus? Será que você tem tido oportunidades e experiências em se aproximar de Deus e conversar com Ele? Você pode perguntar para mim: mas pastor, o que eu vou falar com Deus? Como eu oro? Qual é a melhor oração? Que tipo de palavras eu posso me expressar e falar com Deus? Ora, se você sabe que que Jesus chamou você e acabou com a inimizade entre você e Deus, logo, você pode falar com Ele qualquer coisa. Você pode se expressar a Ele referente aos seus sentimentos, referente às suas alegrias, aos seus medos, seus sentimentos, suas preocupações, suas expectativas e tantas outras coisas que você pode chegar, se aproximar de Deus e compartilhar com Ele. De tudo aquilo que você tem, sabe, no teu coração, tudo aquilo que você tem como expectativa, tudo aquilo que você tem, sabe, como objetivo, como alvo. A pergunta é: você tem tido essa experiência de se aproximar de Deus? O texto nos diz aqui no final, né, versículo 18, diz assim: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Pelo Espírito nós temos, através de Jesus, acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai. E a pergunta é: você tem tido a oportunidade de conversar com teu Pai? Eu sou pai, e aqui tem muitos pais, e como é gostoso, né? Como é precioso, como é legal quando você chega em casa e o teu filho vem para perto de você e fala assim: pai, e você logo cria e gera uma expectativa no teu coração, o que ele quer perguntar? E aí eu me lembrei, né, eu estava entrando aqui na igreja na sexta-feira, e uma criança de repente olhou para mim e falou assim: oi pastor. Eu falei assim: oi, posso te fazer uma pergunta? E eu falei: pode. A mãe ficou assim meio preocupada, mas não, deixa ele perguntar. Mas eu imagino os pais
Sabe quando o pai chega do trabalho com tanta coisa na cabeça, e o filho vem, se aproxima e pergunta assim, pai, e o pai para, e o filho faz uma pergunta, e o pai tem a oportunidade de responder a pergunta do seu filho. Eu tenho prazer nisso. E eu acredito, queridos, que Deus também tem prazer quando nós nos aproximamos dele e fazemos uma pergunta a nosso respeito. Sabe, no sentido em perguntar a ele, pai, o meu coração está apertado, eu estou preocupado com o meu trabalho. Sabe, pai, lá no meu trabalho está havendo um corte e as pessoas estão sendo dispensadas e eu não sei qual é o critério que está sendo visto pela empresa, mas, pai, o meu coração está agitado, eu estou preocupado. Pai, me traz paz, porque a minha segurança vem do Senhor. A Bíblia diz isso, que a minha confiança está no Senhor, que eu posso confiar no Senhor, que o Senhor não vai me desamparar. Então, pai, guarda o meu coração. Falando a Deus sobre o seu sentimento. Você pode falar ao Senhor sobre as suas alegrias, né? Dizer o quanto você está alegre por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou, por aquilo que você conquistou. Você pode conversar com Deus sobre os teus medos, que te preocupa. Aquilo que te descontrola, que te deixa apavorado, sabe, aquilo que tira a sua base, aquilo que te deixa desconfortável, você não sabe o que vai fazer ou como você vai reagir. Você tem conversado com teu pai, você tem falado com teu pai. Querido, eu estou compartilhando isso com você, porque o grito que há no meu coração, José Luiz, eu quero dizer para você que essa palavra ela é para mim também. Ela fala comigo, porque no meu íntimo existe um desejo muito grande, sabe, de ter essa intimidade com Deus, no sentido em não ter momento, sabe, no sentido em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade, eu quero me aproximar e dizer para Ele o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Esse é um grito no meu coração, eu quero ter intimidade com o meu Pai. Então eu estou compartilhando com você algo que é um desejo do meu coração. E o meu desejo também é ser claro e simples com Deus em colocar essas coisas, dizer para Ele os meus sentimentos, as minhas preocupações, as minhas frustrações, compartilhar com Ele. Porque, queridos, através da oração você pode compartilhar tudo que se passa na sua vida, tudo que se passa à sua volta, tudo você pode compartilhar, porque Ele, sendo um Pai de amor, Ele sendo um Pai que nos ama, da forma como Ele nos ama, eu tenho plena convicção de que Ele vai te entender, Ele vai te compreender. Talvez você não vai conseguir colocar para Ele exatamente como está o teu coração, mas Ele, como um Pai que te conhece no íntimo, Ele vai compreender claramente o que se passa no teu interior. E eu tenho plena convicção que o desejo dEle é responder à tua expectativa. Eu digo que eu tenho plena convicção em dizer que o desejo dEle é corresponder à tua expectativa, porque lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 13, o texto diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando eu vejo essa expressão, quanto mais o Pai Celestial, queridos, eu consigo perceber que está se fazendo uma diferença entre o meu ato de bondade e o ato de bondade de Deus, porque tudo que vem a mim, vem pelo poder do Espírito Santo. Deus me responde pelo poder do Espírito Santo. Então, se nós sabemos que se um filho pedir ao pai alguma coisa, o pai vai abençoar, quanto mais esse Deus, sabe, que deu o que Ele tinha de melhor, que enviou a Jesus Cristo, por mim e por você, pela humanidade, pelo homem que era totalmente à parte dele, pelo homem que não queria saber dele, pelo homem que vivia em inimizade, e Deus deu o seu próprio Filho. O que Deus não fará por mim e por você? Mas a pergunta é: será que nós temos nos aproximado de Deus da forma adequada,
né? Como eu falei, a oração tem etapas. Então é importante a gente saber que precisamos orar. É importante a gente já ter ouvido falar sobre oração. Foi importante o mês que nós falamos aqui sobre a família. Tantas informações foram dadas sobre a família. Orientação para a esposa, orientação para o esposo, orientação para os filhos, orientação com referência a comportamento. Várias orientações foram dadas. A pergunta é como nós vamos pôr em prática todas as orientações que foram dadas. Queridos, nós precisamos pedir ao nosso Pai Celestial que nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, a praticar uma a uma das orientações que nós recebemos nesse mês da família. Estou falando só no mês da família. Precisamos pedir a Deus que nos ajude, porque se depender de nós mesmos, queridos, é arriscado a gente sair daqui e esquecer tudo que 98% ou 99% do que foi dito é arriscado a gente esquecer de hoje para amanhã. Então nós precisamos falar com Deus e dizer: Deus, me ajuda a lembrar, me traz à memória tudo aquilo que foi dito e me ajuda a pôr em prática aquilo que eu quero, aquilo que eu sei que eu preciso realizar. Porque quando foi pregado, eu entendi que eu precisava realizar. Quando foi dito, eu entendi que eu precisava agir daquela maneira. Torno a dizer, nós precisamos ser mais simples com Deus. Mais simples. E entender que Deus nos escuta. Porque, queridos, é fato que Deus responde a oração. É fato que Deus responde. Na Bíblia tem vários textos, várias expressões, várias passagens que falam de que Deus respondeu a oração. E uma delas não dá para ler, né? Poxa vida, eu tenho que aumentar essa leitura. Não dá para ler. Está dando para ler o último aí atrás? Não dá para ler, não dá? Está dando para ler? Ai, que bom, que bom. Bom, então olha só, queridos. Orações respondidas. Deus responde orações. Deus respondeu a Moisés, Deus respondeu a Gideão, Deus respondeu a Ana, Deus respondeu a oração de Samuel, Deus respondeu a oração de Elias, a oração de Ezequias, a oração de Esdras, a oração da igreja primitiva. Deus respondeu a cada uma delas. E você conhece essas passagens. Os textos estão ali anotados, tá? Tem o texto em Êxodo 15, versículo 24 a 25, onde o povo chegou em Mara e o povo pediu água. E Moisés orou ao Senhor e Deus respondeu a Moisés. As águas eram amargas. E Deus deu a direção a Moisés, de Moisés jogar o tronco de uma árvore, a água se tornou em doce. Deus respondeu e supriu a necessidade daquele povo. Deus respondeu a oração de Gideão, quando Gideão orou ao Senhor, pondo à prova, se realmente ele estava sendo chamado. Quando ele falou: Deus, se realmente o Senhor está me chamando, que o velo fique seco e que todo orvalho fique molhado. E Deus respondeu, isso aconteceu. E Deus mostrou para Gideão que estava falando com ele. Deus respondeu a oração de Ana. Quando Ana chorou e pediu a Deus um filho, o que era impossível, porque ela era estéril. Uma mulher que vivia oprimida, uma mulher que vivia triste, uma mulher que vivia amargurada, porque ela era confrontada por sua rival. E ela pede um filho, e nesse texto de 1 Samuel 1:27, ela retorna ao templo, deixando ali o seu filho Samuel, e ela fala isso: por este menino eu orava. Ela está ao lado dela com a resposta da oração. Deus responde oração. Eu coloquei alguns, mas Deus responde oração. Nós temos também o fato de Deus falar com Samuel quando Deus livrou o povo de Israel, falou com Elias quando respondeu com fogo. Você lembra desse fato? Nós cantamos músicas a esse respeito, quando Elias pediu a Deus que descesse fogo do céu, e desceu fogo e consumiu todo o holocausto, e aí a gente tem cantado aí música, aí caia fogo do céu, queima esse lugar. Deus responde oração. Queridos, eu creio nisso veementemente. Eu creio nisso, que Deus responde a oração. Deus respondeu a Ezequias, a Esdras, e Deus também respondeu à igreja primitiva. O texto nos diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 31, que eles estavam no templo orando,
E eles estavam ali clamando e buscando a Deus a promessa, aquilo que Jesus havia prometido, que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E estavam eles ali, aqueles irmãos, orando, e eu creio que eles pediam a Deus o cumprimento da promessa, porque Jesus falou que eles seriam cheios do poder. E cara, se Deus ministrar no meu coração agora e falasse: José Luiz, eu vou te encher do meu poder, de maneira tal que você vai ser minha testemunha, ousado, onde você for. Querido, toda vez que eu for orar, eu vou pedir a Deus: Deus, estou aguardando. Deus, faz acontecer. Deus, toda vez que eu for orar, eu vou me lembrar disso, porque é uma promessa. E esses irmãos estavam lá orando. E o texto nos diz lá que eles foram cheios do Espírito Santo, no tempo da oração. Então Deus responde às orações, Deus fala. Eu me lembro que há pouco tempo havia uma proposta no meu coração, no coração da minha esposa, né? Nós pedimos a Deus, tínhamos um pedido ao Senhor, e saímos em busca desse pedido que Deus deu, uma coisa simples que eu estou compartilhando com você. E quando a coisa veio, sabe, quando chegou diante de nós, eu olhei e fiquei feliz da vida com aquilo que eu estava vendo. Eu falei assim: poxa, legal, era isso que a gente queria, era isso que eu queria. Poxa, gerou no meu coração aquela expectativa de tomar posse daquilo que estava vindo diante de nós. E só que a gente que se permite, sabe, de vez em quando ser um pouco ousado com Deus, e ser ousado com Deus é meio perigoso, né? Ser ousado com Deus é meio perigoso. E aí eu fui orar ao Senhor, pedindo a Deus, e falei assim com Deus, eu me lembro: Deus, eu gostei muito do que eu vi, mas Deus, se for para ser prejudicial à minha vida, não deixe que eu tome essa decisão. Me fala de maneira clara, para que eu entenda que é o Senhor falando comigo. Essa foi a minha oração. Deus, me fala de maneira clara, eu quero entender que é o Senhor falando comigo. Não me deixa tomar a direção errada, só porque eu quero. E aí Deus falou claramente, e eu abri mão daquilo que eu queria. Mas de novo eu orei a Deus e falei assim: Deus, o Senhor falou comigo e me fez abrir mão do que eu queria. Deus, eu quero te pedir que o Senhor me dê na mesma proporção. Me dê na mesma proporção. E queridos, Deus me deu na mesma proporção daquilo que eu queria. Eu quero ser ousado para dizer que Ele fez melhor do que eu tinha expectativa. Deus é assim, Deus responde. Eu estou te falando algo simples, que me deixou muito feliz. No momento de abrir mão daquilo que eu queria, eu tive que vencer a minha vontade, porque eu corri o risco de fazer o que eu queria. Mas eu consegui não fazer o que eu queria e fazer aquilo que Deus me deu direção. E Deus me abençoou. Então, querido, o que eu quero dizer para você é que Deus responde à oração. Então, se você tem tido dificuldade para orar, se você tem tido obstáculo para orar, se você tem tido confronto para orar, talvez você diga para mim assim: eu tenho orado, mas eu não tenho visto Deus responder minha oração. Eu estou orando há anos e Deus não responde a minha oração. E aí eu quero falar algo para você. Por que que Deus não responde a orações? Quais são as causas? Algumas causas, porque eu não quero ser soberbo para dizer as causas, mas algumas, porque existem outras. Quais são as causas que trazem fracasso na oração? Que a gente ora e a gente não vê a coisa acontecendo. O que que acontece para a gente orar e a resposta não vem? Então, um ponto do nosso fracasso é a desobediência. A desobediência, queridos, a Deus e a sua palavra é um problema para o homem. Se você for pegar o texto e for lá ver em Deuteronômio, 1 Samuel 14, 37 e 28, 6, você vai ver em 1 Samuel, você vai ver Saul, Deus rejeitando a Saul. E quando Saul ora a Deus, Deus não responde, porque Saul tinha sido desobediente a Deus. Lembra quando Saul não poderia sacrificar? Deus falou para Saul:
olha, Deus falou para Samuel, Samuel falou para Saul, olha, você vai perseguir Amaleque, você vai destruir tudo de Amaleque, você não vai guardar nada. Ele foi, perseguiu Amaleque, mas guardou o gado, guardou algumas coisas boas, e ali ele desobedeceu a Deus, e por causa dessa desobediência, quando ele orou a Deus, Deus não respondeu a sua oração. Quando Moisés enviou os 12 espias, são 12, né, Renato? São 12 espias, né? São 2 espias ou são 12? 2? Ele enviou 12, hein? 2, enviou 12. Só 2 que falou que estava tudo certo, mas ele enviou 12. Quando ele enviou os 12 espias, esses espias voltaram falando mal da terra. Desobedeceram a Deus, porque Deus tinha dito para eles que eles iriam ter uma terra que mana leite e mel. O papel deles era ir lá olhar a terra e voltar contando como era a terra, para que a estratégia sendo feita, eles pudessem conquistar aquela terra, com a estratégia que Deus daria. Mas eles se viram pequenininhos, como gafanhoto. E aí Deus responde, já que vocês se viram como gafanhoto, vocês não herdarão a terra que eu prometi dar a vocês. Os filhos de vocês, sim, herdarão essa terra. Desobediência, queridos. Deus não responde quando nós estamos andando em desobediência. Um outro ponto também que traz fracasso na desobediência são pecados ocultos. O texto nos diz, ali em, deixa eu abrir aqui, Salmo 66. Salmo 66, no versículo 18, diz assim: se eu, no meu coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria... Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, o que quer dizer? Vaidade é algo que atrapalha a nossa vida. Vaidade é considerado como pecado. Então, se eu contemplar, se eu guardar pecado no meu coração... Desculpa, queridos, é isso mesmo, 18. Então, se eu contemplar, se eu guardar, se eu tiver pecados ocultos, quando eu digo pecados ocultos, queridos, eu estou falando pecados não confessados. Então, eu quero incentivar você, cometeu um pecado, não se esconde de Deus, não. Cometeu um pecado, confessa. Diz para Deus que você reconhece que é pecado. Diz para Deus que você errou. Diz para Deus que você tem consciência daquele erro. Diz para Deus que você não quer fazer mais. Pede a Deus para te ajudar a não errar mais. Porque, queridos, às vezes nós achamos que pecados são coisas absurdas. Mas o texto aqui é bem claro, que diz assim: se no meu coração eu contemplar a vaidade, se eu esconder alguma coisa no meu coração que desagrada a Deus, porque orgulho, querido, é algo complicado. E nós tivemos ontem na juventude, nós tivemos uma ministração onde foi falado sobre isso. Que a origem do nosso pecado está no orgulho. Precisamos, limpar o nosso coração. Precisamos chegar diante de Deus e dizer mesmo, com ousadia, Deus é Pai. Então a gente precisa ter ousadia para chegar diante de Deus e falar assim: Pai, errei. Pai, me ajuda. E olha, pecado tem nome. Você precisa dar nome. Você precisa ser ousado, porque você teve coragem para pecar. E a gente precisa ter coragem também para confessar pecado. Para dizer para Deus: olha, eu errei, falhei, cometi esse erro, me perdoa, eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser de mim. Um outro problema para nós que somos filhos é a indiferença. Provérbio 1,18. A negligência quanto à misericórdia de Deus, a teimosia, a instabilidade, a intemperança. Essas coisas: desobediência, pecados ocultos, indiferença, negligência quanto à misericórdia, teimosia, instabilidade, intemperança. Intemperança é falta de moderação.
Às vezes nós não temos moderação, nós não somos moderados. E aí, dentro da questão do moderado, tem essa questão aí das festas, sabe? Sabe aquelas festas que a gente vai, e aí a gente não está nem com fome mais e quer comer tudo que tem? Isso é falta de moderação. Alguns se mexeram aí, né? Gente, isso é falta de moderação, isso é gula, é pecado. Talvez você viveu uma vida certinha até hoje, mas agora eu disse para você que a gula é pecado. E se você comer demais, você está pecando. E você vai precisar confessar a Deus que você está comendo demais, que isso é pecado. Você entende que está fazendo mal ao seu corpo. Gente, eu também preciso me cuidar, tá? Eu também preciso vigiar nessa questão aí, tá? Mas aqui está os versículos. Eu gostaria que você estivesse anotando. Se você quiser, depois a gente passa para você ler um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso aí é bem bacana para você ver, para você ler. Provérbio 21, 13 fala assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Está falando sobre a falta de cuidado. Fala que a pessoa não exerce compaixão, é a negligência com a misericórdia. Se você vê o pobre chegar perto de você e te pedir uma ajuda e você tapar o ouvido para ele, Provérbios diz que quando você clamar a Deus, Deus também vai tapar o ouvido para você. Porque você está sendo insensível, porque você não está exercendo compaixão, você não está exercendo a piedade. Isso é falta de cuidado, é falta de interesse, é falta de atenção com o necessitado. E a gente precisa encerrar. Mas olha só, para que a gente possa encerrar e encerrar bem, se nós temos as causas do fracasso na oração, que é a desobediência, os pecados ocultos, a indiferença, a negligência quanto à misericórdia, a teimosia. Tem um texto onde Deus se refere aos hebreus, a Israel, como um povo de dura cerviz, um povo obstinado, um povo teimoso, que só quer fazer a sua vontade. O que ele quer é o que tem que prevalecer. Deus chama, Deus atrai, mas ele não ouve, porque o que ele quer é fazer a sua vontade. Ele é teimoso, e a teimosia é um problema, querido. Então, se você tem sido teimoso com referência à palavra de Deus, de repente, Deus já te deu direção, Deus já falou contigo para você ir numa direção, mas você teima em continuar naquilo que você quer, naquilo que você acha que está certo, naquilo que você tem dito, não, é isso aqui que eu quero, esse é o meu plano, esse é o meu projeto, esse é o meu objetivo. Querido, teimosia é pecado. Teimosia desagrada a Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer você alcançar lugares maiores. Mas como você é teimoso, você não está conseguindo chegar a lugares maiores. E eu vou mudar o você. Como nós somos teimosos, nós não conseguimos chegar a lugares maiores. Por causa da nossa teimosia. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as condições para se obter êxito na oração. Condições para obter êxito. Então você já ouviu o que traz fracasso. Como você vai ter êxito na oração? Como que a sua oração, você vai caminhar numa direção para que Deus te responda à oração? O primeiro ponto, a letra A, é a contrição. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter do seu mau caminho, e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sarei a sua terra. Na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim: se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim. Então, está contido a questão do arrependimento, o abandono do pecado e uma vida de constância diante de Deus. Arrependimento é o reconhecimento de que está indo numa direção errada, o deixar aquilo que está fazendo e orar ao Senhor, estar diante de Deus pedindo essa transformação. O outro ponto é você ser sincero, é o que eu falei no início. Nós precisamos aprender a ter sinceros, a ser honesto com Deus. Muitas vezes estamos orando a Deus porque a Bíblia diz para nós orarmos assim, mas o nosso coração não está na verdade. Tem um texto que diz assim: esse povo me busca de lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Muitas vezes falamos coisas na oração que não são verdadeiras, coisas que não são fatos, coisas que não estão no nosso coração. Então, se sabemos que o nosso desejo é contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz, nós precisamos ser sinceros diante de Deus e dizer: Deus, me ajuda. Deus, limpa o meu coração. Deus, muda a direção da minha caminhada. Deus, eu não concordo, mas eu estou disposto a obedecer. E enquanto eu estou obedecendo, Deus, transforma-me, porque essa é a tua vontade. Queridos, nós precisamos nos deixar, estar dispostos a isso. Porque se você não quiser estar disposto a ser sincero, você não será. E então fala sobre Jeremias 29, versículo 13, e diz: então orareis a mim e me buscareis e me encontrarei, quando me buscardes de todo o vosso coração. O seu coração precisa estar predisposto, o seu coração precisa estar derramado na busca ao Senhor. Você precisa usar a fé em Deus, ou seja, é preciso acreditar que é possível. Não adianta você orar se você não acredita que aquilo que você está orando vai acontecer. Tivemos aí o mês da família, e o interessante, queridos, talvez os pastores venham confirmar comigo, o interessante é que a gente ora, a gente às vezes está no setor, lá no gabinete, as pessoas vêm, conta a sua dificuldade, conta o seu problema, a gente ora a Deus, a gente pega a palavra, a gente orienta, a gente dá direção, a gente conversa, sabe? A gente ora com a pessoa sai dali motivada, vai embora. Daqui a algum tempo a gente encontra a pessoa, chama a pessoa no gabinete: e aí, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem. E aí, realizou, fez aquilo que a gente te orientou? Não. Está orando? Ah, não estou conseguindo não. Queridos, se a gente vai a um médico, o médico passa uma receita, e se você não se adequa àquela medicação, você está correndo o risco de continuar com aquela contaminação. Então nós precisamos, sabe, por fé, sabe, é preciso acreditar que é possível. Quando a gente fala de fé, nós não estamos falando de uma fé qualquer, nós estamos falando de fé em Cristo e na obra realizada na cruz do Calvário. Porque é através de Cristo que nós conquistamos em Deus, não é assim que diz Hebreus 11, capítulo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé em Jesus Cristo e na sua cruz, é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, nós precisamos ter fé em Jesus, fé em Cristo. Nós precisamos viver uma vida de justiça e uma vida de obediência. Enquanto a desobediência impede-nos de receber a resposta da oração, a obediência abre caminho para recebermos a resposta da oração. E aqui eu quero encerrar essa mensagem. Parou. Você pode passar só outro para a gente encerrar? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Queridos, através da oração podemos chegar a qualquer lugar. Você crê nisso? Através da oração você pode chegar em qualquer lugar. Eu perguntei à minha esposa e falei assim: Keline, o que você acha dessa frase? Ela falou assim: na oração eu posso ir à China, do outro lado do mundo. Queridos, se através da oração nós vamos à China, do outro lado do mundo, o que não acontece no mundo espiritual, na tua vida, na tua família, na tua casa, através da oração. A minha proposta hoje é falar acerca de você. A minha proposta é que você entenda e pense nos passos da oração, no sentido em trazer isso para a tua vida. Porque através da oração podemos chegar a qualquer lugar e causar transformação através do poder de Deus. Não é através só da minha fala. Quando eu oro com fé, crendo em Jesus, crendo na sua obra da cruz, crendo que é possível, eu mexo no mundo espiritual e o sobrenatural de Deus começa a acontecer, e as coisas que estavam impedidas de acontecer, elas começam a ser liberadas, porque Deus começa a trabalhar a nosso favor.
porque nós estamos entendendo os processos, as etapas da oração. A oração é eficaz? É, mas nós temos as nossas responsabilidades. Temos um cântico? Eu gostaria de convidar você nessa hora. Eu não sei se você, assim como eu, porque eu confesso para você, queridos, que muitas vezes eu acordo de manhã, na minha cabeça, eu acordo pensando assim: eu vou orar. E quando eu acordo, se eu não parar, e eu pensei aqui agora nesse momento, que foi algo que eu estava pensando em fazer. Se eu não acordar, não rolar na cama, ir descendo com o joelho para o chão e ali ficar, eu corro o risco de levantar da cama e começar a viver o dia, porque as responsabilidades são tantas, são compromissos, são pensamentos, são coisas que começam a vir, você começa a pensar: eu tenho que ir embora, eu tenho hora, e você tem tanta coisa para fazer, e aquele primeiro momento de orar passa, e aí você agora fica buscando uma oportunidade, e você vai no carro, e aí no carro você consegue orar um pouquinho, você vai no ônibus, consegue orar um pouquinho. Queridos, isso acontece comigo também. Eu preciso me esforçar, e eu quero incentivar você nessa noite. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Você foi justificado por Cristo. Em Cristo você foi justificado. E uma vida de justiça é uma vida de obediência a Deus, queridos. Quando somos obedientes a Deus, vivemos uma vida de justiça. Então, se você percebe que existem algumas dificuldades em você, você tem a oportunidade de colocar diante de Deus o teu Pai, que não está aqui hoje apontando o dedo para você e dizendo que você está errado e que você não pode. Não. Eu acredito que o Espírito Santo está hoje dizendo para você: olha, eu acredito em você. Eu acredito que o Espírito Santo está falando para o nosso coração hoje: olha, eu acredito em você. Eu tenho planos para você. Eu tenho projetos para você, mas eu preciso que você faça algumas coisas na sua vida. Eu preciso que você tome algumas atitudes. Querido, pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Existem coisas que trazem fracasso na oração, mas também existem coisas que trazem benefício. Nós vamos... Pastor André, quer vir chamar? A gente vai sobe direto. Quer vir aqui? Põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, aqui estamos nós nessa noite. Em nome de Jesus, Deus. Como eu falei com os meus irmãos, essa palavra é algo que eu desejo praticar na minha própria vida. Eu entendo, Senhor Deus, que o Senhor responde à oração. E eu creio que meus irmãos também entendem, creem e acreditam nisso. Mas, Senhor Deus, os obstáculos, eles aparecem dia após dia. E eles conseguem nos impedir de viver uma qualidade de vida 100% que o Senhor tem preparada para cada um de nós na questão da intimidade contigo. Então, Deus, que as nossas mãos no coração sejam mãos purificadoras, mãos que limpam o coração, mãos que restauram o coração, mãos que trazem verdades e mexem com o nosso interior. Limpa-nos, Senhor, e ajuda-nos a compreender isso, ajuda-nos a experimentar isso, ajuda-nos, Senhor Deus, a viver, sabe, uma qualidade de vida com o entendimento de quem o Senhor é. Nós não queremos viver uma vida cristã, Senhor Deus, dizendo que sabemos de algo, mas que estamos sendo deficientes e falhando em coisas tão simples que o Senhor tem falado tantas vezes ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a vencer as nossas razões
os nossos sentimentos. Ajuda-nos a vencer, sabe, a nossa apatia, nossa negligência. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer esses obstáculos que se aproximam de nós tantas vezes e nos atrapalham na nossa caminhada. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, contamos contigo. Amém, Senhor Jesus. Amém e amém. Eu compartilho do que o pastor falou. Eu realmente prefiro amanhã para orar, para me dedicar ao Senhor, né? No meu tempo de oração. Já foi à noite, quando eu chegava à noite e todo mundo dormia, era quando eu conseguia ter aquele tempo sozinho para orar e para ler a palavra do Senhor, né? Mas agora é de manhã. Então eu creio que isso é muito conveniente a cada um. Vê o melhor momento, vê a melhor hora e se dedique a isso, né? Eu tenho um testemunho que eu esqueci de contar na hora do ofertório, mas eu vou contar agora, né? Porque eu e a minha esposa orávamos pelos nossos filhos antes mesmo de nos casar, né? Você que está namorando, você que está noivo, você que já casou, né? E ainda não teve os seus filhos, não perca a oportunidade de orar e de interceder pelos seus filhos, né? E no devido tempo, no tempo do Senhor, o nosso filho João veio a nascer, né? Planejamos com 5, ele veio com 7 anos de casados, né? E está aí para a honra e glória do Senhor, né? Mas eu tenho uma notícia para contar para a igreja também, né? Sexta-feira eu descobri que eu vou ser papai de novo. Aleluia! Eu já estava orando, Senhor, né? Orando por isso, conversando com a minha esposa, né? E trabalhando, claro, né? Mas temos intensificar as nossas orações, né? Hoje mesmo, antes de sair de casa, coloquei a minha mãozinha ali sobre o ventre, orei pelo nosso bebê, para que Deus possa trazer mais um adorador, mais um servo do Senhor, amém? Ainda no tema que é oração, no tema que é intercessão, estamos aí nessa proposta da campanha do estacionamento. Ainda temos 15 minutos para que nós possamos ir até o espaço do estacionamento e junto como igreja orar, interceder por esse tempo de campanha que estamos passando, amém? Então pegue as suas coisas, não deixe na igreja, mas nós estaremos agora nos encaminhando para o estacionamento e ali tem um tempo de oração, um tempo de intercessão no estacionamento da igreja.